gente, boa noite, meu nome é Cláudio, com a Eliana. E é complicado falar, já vi tantas histórias, algumas eu até acompanho um pouco mais de perto. Fiquei feliz, aberto de ter hoje aqui o André e o Carlos, eles mais ou menos na mesma época que a gente começou aqui no Quintal, talvez um pouquinho antes, alguns meses antes, mas a gente frequentava as mesmas reuniões, né? E fiquei muito feliz de vê-los aqui, como também Marcelo, enfim, sempre uma alegria enorme, né? Bárbara, e alegria também ver rostos novos, né? Com certeza vão ser vitoriosos também. Bom, nós chegamos aqui no Quintal, na verdade, em 2007. A nossa habilitação é de início de 2008 e começamos aqui no Quintal em 2007. A minha história, na tentativa de ser pai, quer dizer, não houve exatamente tentativa de ser pai biológico, embora eu seja de um outro relacionamento, mas passei por um processo de vasectomia muito precoce e tal. Conheci a Eliana, estamos casados há 10 anos, e juntou a minha condição fisiológica, né, de impossibilidade, e com algumas alterações também orgânicas que ela estava apresentando na época. E a adoção, muito antes de pensar em tentar e efetivamente adotar, eu já tinha uma ideia de que algum dia eu poderia adotar, isso seria uma coisa tranquila para mim. E a Eliana também já tinha isso em mente, embora a gente nem pensava em se conhecer, né? Então esse germe, essa sementinha... Só um adendo. Só um adendo. Eu fiz faculdade, engraçado como é que a vida vai dando voltas. Eu fiz faculdade de enfermagem, eu nunca exerci e me especializei em obstetrícia. Fiz muito parto. É até meio irônico isso, né? E assim, na época de estágio, logo no início do estágio no hospital, que nem existe mais no Caju, uma menina, ela teve meningite, foi abandonada, os pais abandonaram, eu soube que ela ia com uma briga. Eu cheguei pra minha mãe e vou adotar essa criança. Você falou, você era nova, era 19 anos, não sei o que. Mas eu desde 12 anos eu falava com minha mãe, um dia eu vou ter um filho biológico, um filho adotivo. Minha mãe falou, por quê? Não sei. Eu não tenho vontade de adotar uma criança. Quer dizer, assim, o mundo vai dando volta, a gente não sabe por quê. Juntou com a vontade dele, que já tinha, e aí vamos buscar, aí busca na internet, joga no Google, quem estava casando, deve ter criança lá, vamos lá. A gente vai pensar, a gente chega lá, não tinha. E tava começando um grupo reflexivo, e a gente já fez a inscrição, a gente começou. E assim, uma coisa que eu falo muito, eu acho assim, que é muito importante para vocês. Vocês que estão começando, vocês que estão terminando, não deixem de vir, que aqui o oxigênio é da gente. Muitas das vezes eu ficava pensando, poxa, que demora, ai, será que vai chegar a nossa vez? A gente sentava aqui na frente, eu fico olhando cada rosto de vocês, eu lembro muitas vezes eu sentada, eu me emocionava, eu chorava, eu questionava, por que demora? Mas eu sempre acreditei que um dia ia chegar. Quando? Eu não sei. Então, se eu falo para vocês, não desistam. Na hora que pintar aquela dúvida, não deixe de vir no Quintal. Parece que dá um gás, é impressionante, seja através de um depoimento, e não existe uma concorrência. É legal se de repente você está aqui, daqui a um tempo você conseguiu, olha, consegui a minha filha, o meu filho. Ninguém vai ficar, poxa, que raiva, ela conseguiu primeiro. Não, é uma vitória pra gente. Isso eu acho muito importante. Porque acaba sendo uma vitória. Então, quando cada um, eu lembro quando eles dois chegaram, estavam tão bonitinhos, tinha uma Maria Chiquinha, né? Você até hoje. Eu lembro, eu falei, gente, que lindo. Eu fiquei tão feliz. Em nenhum momento eu questionei, poxa, por que elas chegaram no primeiro do caminho? Sabe, a gente não pensa dessa Então, nós chegamos aqui caçando na internet, né, informações sobre adoção, e tive a grata surpresa de saber que aqui em Niterói, já que nós somos de Niterói, tinha um local que falava sobre adoção, e a gente, na nossa cabeça, como a Eliana falou, a gente ia encontrar crianças aqui para adotar, né? Encontramos um de bem encantado com você. E aquilo foi um impacto muito grande, já desde o primeiro dia que a gente chegou, né? Como o Carlos falou, fomos acolhidos de uma forma muito especial, né? A gente já sentiu com vontade de continuar a vir, continuar a frequentar, e isso durou um tempo razoável. Esse tempo razoável, acho que todos os meses
um ou outro mês que a gente não vinha, a gente sentia muita falta e a gente escutava os depoimentos, escutava profissionais do trabalho da causa, né, profissionais jurídicos, do Dr. Felipe e outras pessoas. E isso realmente trazia gás para a gente, né? Porque ao longo desse tempo nós passamos por situações de adoção que não aconteceram e não foram poucas, né? Chegou um ponto que eu parei de contar, mas minha esposa contou a conta e contou. É engraçado assim, quando a gente entrou, muita gente da família, amigos, eu vou conseguir uma criança com você, vou conseguir uma criança com você. Eu conheço uma moça que conhece uma moça que está querendo dar criança. Aí quando chegou perto do final do ano, uma amiga minha, uma prima, conheci uma pessoa que tinha uma moça que estava querendo dar uma criança, uma adoção consensual. Na época procurei o Felipe, a gente foi conversar com ele, como é que funcionava a adoção consensual. Ele disse, olha, você não pode ter 100% de garantia. Na época o juiz até, eu acho que ele aceitava, não era? Aqui em Niterói estava aceitando. Mas você só vai ter a certeza na hora que ela entregar. Aí disse, não, vamos ficar seguros, a gente não vai se apegar. Mentira, né? E aí, tá certa, tal, vem. Aí ela é do interior de Pernambuco, viria aqui para o Rio de Janeiro, para Niterói, para a comarca, para resolver tudo aqui. E foi esse acompanhamento, conclusão. Não vou comprar nada. Não, pode comprar. Quando eu vi, já estava o quarto todo montado. Recém-nascido, então tinha toda uma estrutura da roupa, cotonete. E na hora H, compramos a passagem, na hora que era mesmo para ela vir para fazer a entrega, ela desistiu. E assim, é uma dor que eu não desejo a ninguém. E assim, o pior é você ver aquele quarto todo montado sem você poder, o que eu faço com ele? E era assim, a gente evitava aquele cômodo, né? E eu falava, Cláudia, a gente não pode ficar com esse quarto montado num vazio, parece que seu filho morreu. E aí até um belo dia eu cheguei num domingo e ele não tinha coragem. Eu entrei, comecei a desmontar algumas coisas, né? Vamos tocar. E dali foram surgindo outras, mas assim, em nenhum momento a gente buscou o nosso filho, a nossa filha. Sempre vinha uma pessoa que chegava, olha, tem uma situação de uma criança assim, assado. Sempre através, eu queria, olha, tem que ser feito pela vara da infância. Oferecer, olha, você tira uma foto, manda, você pode ir lá no interior, vai de Maranhão, não é? Maranhão, não, olha só, eu quero botar minha cabeça no travesseiro do mundo. Se não for pela vara da infância, eu não vou fazer dessa forma. Eu quero minha filha, na época, a gente deu a opção, ele já tinha uma filha, só queria menina. Eu falei, tudo bem. Eu sei que nessa situação, essas situações, foram 16 crianças que a gente pegava no colo, se apaixonava, não acontecia. 16 crianças sim, mas várias situações, né, que estavam para vir não acontecer. E o engraçado era o seguinte, até preocupação dos familiares e amigos, gente, vocês vão curtir a vida, vão viajar, pô, não é para vocês adotarem. Eu comecei a pensar, Cláudia, acho que a gente está no caminho errado. A gente está sentado, a gente não está correndo atrás da nossa filha. Isso é uma coisa. Aí comecei a ver plano de telefone, vou mudar de plano de telefone. E a gente estava, a gente saiu nossa habilitação no início de 2008. Estava sendo implementado o cadastro nacional. Numa dessas palestras, estava falando assim, tem muitas comarcas que não estavam informatizadas. E agora é meu gancho. Comecei, peguei o telefone, eu não estava trabalhando na época. Comecei a ligar. Escuta, eu sou habilitada, busca ativo. Como é que eu faço para me inscrever nessa vaga? Manda essa. Olha, a gente gastou dinheiro. Detalhe, fazer ligações começando pelo Acre. Eu fiz a região norte. A gente só excluiu o Sudeste a gente sabia que as possibilidades eram mais complexas. Mas era Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste. Assim, mas muitas comarcas já estavam informatizadas, já estavam pelo cadastro e outras não. E assim, foi a luta mesmo. Comecei, a gente não comentava. Uma planilha. Era uma Excel. planilha, era. Eu trabalhei em empresa americana, então era tudo esquematizado, né? Não, conseguiu tudo que eu aprendi minha vida inteira. Aí era que ela falou que telemática milionária. Sério. E aí, engraçado, como as pessoas às vezes falavam, até pra gente não sofrer tanto,
Eu falei assim, não vamos comentar mais com ninguém, vamos ficar só entre a gente. Porque era um sofrimento, um parente, um amigo, então ficar só entre a gente. E engraçado, eu mandava um e-mail, entrava em contato pelo telefone, posso te mandar habilitação, te mandar todos os meus dados, pode mandar por aéreo, mandava dessa forma. E muitas das vezes eu falava assim, poxa, não estou podendo dividir isso com ninguém. E as pessoas ficavam tocadas, às vezes, até com o assunto, poxa, a gente está passando por várias situações, a gente não consegue adotar, eu estou atrás da minha filha. Teve uma vez que eu liguei, acho que no interior, lá do Amazonas, eu queria falar com o setor da vara da infância, com a parte técnica, aí a juíza tal, estou falando com a mulher da capa preta, né? Eu falei assim, como assim? Não, pode falar direto comigo, nunca tinha falado direto assim com o juiz. Então assim, eu ouvi várias histórias, não, pode se habilitar, tal. E até que um dia, tocou o telefone, não esqueça, você falou 5 de setembro? 3 de setembro. 3? Não, então foi errado, eu pensei que a data fosse igual. No dia 5 de setembro, ligaram lá para casa, dizendo que tinha uma criança no perfil da gente. E eu tava com meu irmão, que era uma pessoa assim, que torcia muito pela gente, mas ele disse, eu não quero mais saber. E aí eu falei assim, ele na minha frente, eu, tô. Porque eu não queria que ele percebesse, eu quase morta, né? Tem interesse sim, pode ser, porque não é essa mulher é louca, né? Chora aqui, manda uma mensagem, e não, vamos voltando rapidinho. Eu falei que você entrou um pouquinho, né? Já comecei. E assim, várias vezes quando eu botava mensagem, teve uma vez que eu falei assim, Cláudia, eu tô cansada, porque teve uma pessoa que foi tão seca comigo no telefone, ela não tá no lado de cá, eu entendo o lado dela, né? Tem que manter um certo limite. E aí eu chorei tanto nesse dia, e de repente várias pessoas disseram, olha, minha comarca não pode, mas eu vou torcer por vocês. Começou uma corrente, aquilo você que falou, uma corrente de gente torcendo pela gente que eu nunca vi na minha vida. E nesse dia, logo depois que eu sentei com ele, eu falei assim, eu tô cansada, mas em nenhum momento eu falei que eu vou desistir. Eu falei assim, até o final do ano eu coloco a sua filha nos braços. E aí eu recebi um e-mail, não lembro qual foi a comarca, nunca desistiu dos seus sonhos. Eu falei, não é pra desistir, é meu caminho. Comecei, E aí quando chegou nesse dia, meu irmão estava em casa, na minha casa, vendo o meu computador, que ele trabalha com isso. E aí eu fui meio assim, aí eu falei, Fernando, vai ver o computador. Fui lá na área, tô morto, eu veio aqui pra casa correndo, que ligaram de uma comarca. Aí ele veio, enrola meu irmão que eu vou ligar pra mulher, que vai ficar com outro. Peguei o telefone, liguei pra ela, que ela não atendia, conclusão, consegui falar. Isso foi no dia 5 de setembro. Aí eu falei, corri atrás, Felipe, vambora, é minha filha. Aí quando chegou no dia 3 de outubro, são datas que a gente não tem como esquecer, né? Aí eu falei, vamos lá, vamos conhecer a pequenininha. Tem um detalhe, né? Essa decisão de ir, porque isso foi no interior, né? Interior de Goiás, enfim. Essa decisão de ir ou não aconteceu meio que umas 10 horas da noite no jogo de futebol que a gente estava. Eu liguei pro Felipe disse, olha, vamos amanhã. Me deu assim um ultimato e vamos, e realmente a gente acabou indo super cedo, pegando o primeiro voo e fomos para lá com o Dr. Felipe. Não tinha começado o jogo não, porque eu me lembro, você me ligou. Posso contar o que eu estava vendo? Minha mulher estava vendo a Avenida Brasil. Eu não estava vendo não, porque eu não vi novela, né? Então eu passei assim, vi que estava passando, eu essa hora, eu não entendi enquanto eu já falei. Ninguém parou para ver os casos da Avenida Brasil. No Brasil, todo mundo viu no Brasil. Eu falei assim, só falta essa filha chegar no último dia. Gente, foi no último capítulo. Eu falei assim, que eu não vou da televisão baixando. Olha, eu não me esqueço, desse dia eu não me esqueço. Foi o final da Avenida do Brasil. E aí fomos lá para a comarca, né, com o Dr. Felipe. Ele conseguiu o dia entrar com nossa petição, conversar com e a funcionária falou assim, ele não costuma despachar com ninguém, lembra? E era um período conturbado, né? Ele é advogado que tal, ele acumulava consegue. também com o juiz responsável lá, né, pela eleição. Nem estava lá, né? Não estava, né?
a gente ficou meio poxa, assim, poxa, o juiz não está aí, né? Não sei as atividades, de repente eu estou contato direto ali e tal. E, por sorte, ou qualquer outro nome que vocês queiram, o juiz acabou passando lá na vara, né? E foi possível o Dr. Felipe fazer o contato direto com ele. E o Dr. Felipe insistiu, entre aspas, né? Pudesse nos conhecer e nós fomos conversar com o juiz. E ele falou assim, olha, é autorizado que nós conhecemos a criança, né? E aí ele falou assim, olha, eu não estou preocupado com vocês, eu estou preocupado com uma criança. Como ela ainda é muito nova, eu vou deixar que vocês conheçam. Mas pode ser que essa adoção não vá à frente, né? Poderia ter um tio, um amigo, algum parente, enfim, que pudesse, nesse meio termo, se você conseguir ou não uma guarda, aparecer e a coisa não se concretizar mais uma vez. E nós fomos até o abrigo, né? Chegando no abrigo, uma sequenciazinha interessante aconteceu, porque nós fomos lá com a assistente social da vara e a psicóloga, e ao abrir o portão, a primeira criança que chega para abraçar a Eliana, tem uma criança, uma menina de 3 aninhos, um outro agarrou no Cláudio. E depois... Mas aquela coisa que a gente sabe, se alguém já visitou o abrigo, né? É comum que as crianças, né, tentem se aproximar. Muito carente. E aí ela falou assim, como é que você chegou nessa menina? Eu falei, você, ela veio correndo, sou eu, abracei. Ela é irmã da criança. E aí a gente foi saber, eu falei, você está brincando que ela tem mais irmãos? Ela tem um casal. Aí eu falei, pô, Cláudio, não dá um jeito, vou pegar os 3. Aí eu falei assim, aí ele fica querendo, a gente só tem um mês, a gente não. Eu não ia ter coragem. Aí foi quando ele descobriu que já tinha um casal que estava já em processo para as coisas. Eu fiquei mais aliviada. E, enfim, nosso processo seguiu sem nenhuma intercorrência, não ser a normal, a esperada, para situações assim. O casal que queria adotar os outros 2 irmãos adotou. Com diferença de um mês, nós fomos buscar a nossa filha um mês antes. E logo depois eles conseguiram também a guarda deles. O nosso processo correu junto, né? E a nossa sentença saiu um pouquinho antes da dele, 2 semanas depois a deles também saiu. E aí nós começamos a estreitar laços com esses pais, né? Que adotaram esses 2 irmãos da nossa filha. E hoje nós temos uma segunda família que são eles, né? Começamos a ter encontros, fomos aniversários, batizados, né? A gente vai para lá, a gente vem para cá, eles moram longe, e a gente fez essa nova família também. Outro dado interessante é que no dia que nós fomos buscar a nossa filha, né? Efetivamente buscar, né? Uma guarda e tal, esse mesmo dia chegou uma outra criança da nossa família, dos primos, que lá em Pernambuco estavam também aguardando a possibilidade de adoção e conseguiram exatamente nesse dia também buscar o filho deles. Então, num dia só, 2 crianças entraram na família. E a coisa de 3 semanas, ou alguém não chega com certeza um mês, uma outra criança adotiva chegou à nossa família, um outro casal de primos, e também através de busca ativa, né? Eles são de Brasília e uma adoção tardia, de 7 anos, e pelos mesmos sistemas, que tem realmente muitas varas que ainda não estão plenamente dentro da formalidade, dentro do cadastro, funcionando bonitinho. Tem isso, o Brasil é Brasil, a gente conhece isso, né? Sabe como é que é isso? Então vale a pena realmente mudar o tempo do plano de telefonia, fazer planilha Excel, isso funciona, né? Não sei se funciona, né? Funcionou comigo, funcionou com esses outros primos que já tem quase um mês que estão com a mapa da filha deles lá e tal. E, enfim, a nossa história é mais ou menos isso. E eu desejo a vocês muita força, fé, persistência. E com certeza, daqui a um tempinho, eu vou estar detento aqui, mais cadeiras ou aí, e vendo. Porque eu sinto cada cabecinha, porque a gente já passou por isso. Muitos devem perguntar, será que um dia eu vou sentar ali dando um depoimento? Não. Vai. Se vocês acreditarem, eu acho assim, vocês têm que acreditar, vocês têm que abraçar realmente a causa, tem que estar o casal, seja quem for que estiver adotando, tem que estar unido nessa causa mesmo e não desistir. Agora, não cruze os braços, tiver que correr atrás, gente, corre,
da forma legal, da forma correta, porque para entregar e virar as cotas, vai lá e registra, isso vai ter um monte de gente nós tivemos propostas de pessoas assim, mas e olha, eu conheço um médico que é dono de uma maternidade lá no interior de Itapipoca do Norte, virando à esquerda, vai sair o seu nome e tal. Não vale a pena. Né? Você já vai começar um relacionamento, leva uma mentira. A gente esperou 4 não vale a pena. Foram 4 anos. Em alguns momentos, até desesperadores, assim, você, meu Deus, meu filho não chega, será que esse é o caminho? Não é o caminho. Assim, 4 anos e meio, eu acho assim que valeu cada espera, cada decepção que a gente teve. Não guardo raiva, rancor de nenhuma mãe que na hora porque não era para ser, era para ser minha filha, passaria por tudo de novo. E olha que foi barra, e olha que não foi fácil não, mas passaria por tudo. Então assim, não desistam, gente, sabe, corram atrás, tiver que fazer busca ativa, frequentem o quintal, aqui é um oxigênio, aqui é, sabe, fez o curso, some, não, vem, porque é aquilo, eles estão aqui, de repente alguém bate no ombro de vocês, entendeu? A gente não sabe, o nosso anjo da guarda foi filho. Nosso obstetra e advogado. Entendeu? Então, eu acho assim que é interessante, mas desejo boa sorte para todos aí. Boa noite, gente. Ele é meu marido. Nós temos a Laura, ela agora tem 5 anos. E a minha história foi um pouco diferente da história deles, bem diferente. Nós fomos casados há muitos anos e tivemos tudo aqui. Eu também fui engravidar também. Ele fez coração de série, eu fiz tratamentos com hormônio, 2 utilizações, duas inseminações, enfim, nada deu certo. 7 anos. Nós estamos há quase 30 anos, mas ele já pode ter uma filha de 5 anos. Já vamos casar, enfim, muito tempo junto e nada específico. Aí, em 2011, a gente tinha feito o último tratamento para engravidar, que não deu certo em 2010. Um ano, a minha irmã pegou e falou, Denise, vem pra cá agora, ela mora no estado de Sergipe. Tem uma menina que quer dar uma menina para adoção, uma recém-nascida, dá para nascer, agora, pouco tempo, vem. Aí eu falei, não, esse negócio não vai dar certo, não sei se vai dar certo. Aí eu fiquei com medo, né, porque eu quero achar que eu não, aí ele, vai, a minha irmã vem, fui. Eu cheguei dia 12 de agosto, fui conhecer a avó, dia 15 de agosto, ela nasceu dia 20 de agosto. Aí eu liguei e perguntei assim, e aí? Como é que foi? Não, fui, conheci a família, vamos lá pra conhecer. Eu primeiro conheci a avó falou. Quando ela vai conhecer? Amanhã. Como? Né? Mas assim, foi tudo muito corrido e eu ainda fiquei com muita reserva, porque eu falei assim, poxa, esse cadastro de produção, eu fui na assessoria pública lá em Aracaju, pra me falar como é que é isso, eu tenho medo, porque depois pode desenvolver a criança, sei lá, de comprar muito lá na cabeça dessas pessoas. Mas eu conheci e ela realmente, eu sou muito grata a ela, ela tem 4 filhas, uma menininha e a Laura seria a quinta filha, ela não tem uma produção. Mas é uma família legal, assim, sabe, tempo, mas tranquila. Mas mesmo assim eu não conhecia, não fiquei assim, eu fui lá na assessoria pública, ela falei, olha, tem uma criança, e olha só, a professora, o certo seria eu falar para você o seguinte, ela tem que pegar essa criança e jogar no avião para adoção. Só que a gente sabe que 90% dos casos das crianças, os pais preferem essa adoção. Pessoal, verdade também que conhece, que deixar no abrigo. Porque a avó ia me falar, não, no abrigo eu não vou deixar, eu quero que fique com você. Aí eu fiquei assim, fico com aquele medo, e a criança está para nascer, eu fico pensando, ela não, eu quero realmente ficar com você ficar. Enfim, fui, fiz tudo direitinho no cartório, que dava para fazer, né? É uma adoção legal. Ele veio para Aracaju de 19, ela nasceu no dia 20, ela nasceu no dia 19. Quase o aniversário dele, ela nasceu no dia 20. Então, quer dizer, o meu parto de 7 dias. 12
de habilitação e de adoção. Em casa guarda, vocês pegaram o igual. E ela até por tempo não sabia, então no quintal eu queria contar e eu não queria contar. Ela não tinha noção nenhuma. Ela veio, gente. Mas ela, como ela está desde recém-nascida, então ela nunca teve essa questão dela. Aí ela começou a falar com as mulheres, como é morena, como é branca, como começou a chorar. Eu tenho que contar que ela já está perguntando, ela já sabe, ela só está com informação. Aí eu fui pegar o João e falei com o Marco, entendeu? O Felipe, o processo. Aí eu falei na frente dele, olha, não tem que contar? Tem que contar, falei, viu? Tem que contar. Olha que vai contar. Eu queria também para dar um aval, né, que fosse desse meio, porque ele tinha muita resistência a contar pra gente. Aí isso eu fui lá, falei com o Barco, você tem que contar, você tá tudo isso. Eu estive no quintal dia 22 de março. Dia 25 de março, quando chegou comigo, ela falou, mãe, eu não sei se sua família não, mas se seu coração, o que é isso? Eu falei, olha, cara, aí eu contei a historinha, que a Bárbara tinha vontade, ela tinha assim, fica na fila. Fui orando assim, você estava na fila para nascer. Mamãe muito jogando para quem conseguia fazer atenção assim. Toda vez que você chegava na fila, você ia lá para o trabalho da Clara, volta para o final da fila, você vai para o nome. Olha para isso, vai ser de novo, vai fazer um monte, você tomou. Aí eu fui falar assim, ela queria dar aula. Ela me olhava, claro. Aí ela agora vai dizer, lá deu tudo certo, vai fazer um jeito de encontrar vocês, você vai ficar comigo. Ela não está sabendo mais nada, não. Aí cortou o assunto e hoje ela está com a gente já, mesmo que a gente nasceu, né? Ela nasceu, ela vai fazer 5 anos, dia 20 de agosto. Desde dia 21 de agosto. E a minha deu certo, né? Porque ela não deu. Aí eu fiz, graças a Deus, deu certo. Mas aí agora eu quero finalizar o direitinho. Olha, e agora eu vou falar mais da situação. Ela já está comigo há 5 anos, ela está curta. Da impossibilidade, né, de ter biológico também, né? E eu sabia que a adoção era uma possibilidade, mas demorei para aceitar. E até que um dia que estava muito feliz e que tinha que dar um jeito na minha vida, não podia continuar tendo jeito. Aí meu marido me deu bom, vamos lá, então, se não tem outro jeito, é assim mesmo, né, vamos ver como é que é essa situação, né? E aí ele mesmo foi no computador e procurou, digitou adoção, né, e aí tá aparecendo no Tatiana, NIT, herói, NIT, apoio à adoção, né, e vamos lá ver, eu quero saber mais a respeito, né, de adoção. E aí viemos aqui no escritório do quintal e falaram pra gente, já falaram pra gente, olha só, se vocês estão interessados, falaram do processo que nós temos, a gente tem que ir lá na vara, né, pra se inscrever, depois teríamos que fazer o curso reflexivo, depois do curso reflexivo aqui, voltaríamos pra vara, para as entrevistas e tudo mais. E então aí, bem, e aí a gente nem começou, a gente veio aqui pra ver qual que era, a gente é muito assim, a gente veio ver qual que é, de repente se deixa levar. Aí, tá, então tudo bem, escreve já a gente no curso reflexivo, né? Só sei que a gente começou pelo curso reflexivo, só depois que nós fomos gravados, sabe? E aí, chegando no curso reflexivo, né, já foi completamente um mergulho, né, que
é a noção, que realmente é a noção, né? Que a gente viu que realmente não sabia o que era, né? E uma das coisas que ficou muito clara é que essa questão desse ideal, né, de criança, né, menor, né? Eu nunca tive desejo de ter bebê. Falei assim, logo que eu pensei em adoção, eu não pensava em bebê. Mas eu também queria uma criança menor, eu queria uma criança na faixa dos 3 anos de idade, mais ou menos, né? E aí, no quintal, já de cara, assim, eu descobri que até para essa faixa, acho que 3 anos, né, não é mais bebê, mas ainda é difícil, demora, né, chegar. E aí a gente tem que começar a pensar, né, se eu posso me esperar, se eu posso, né, posso me abrir, né, para crianças maiores, né. Então as reuniões de quintal é muito direcionada, né, para isso também. Isso é muito forte. E é muito importante porque é a realidade, essa é a realidade, né? Mas eu não falo isso com pesar, e mesmo a forma como o Quintal colocou não me deixou chateada com pesar, sabe? Não sei, eu busco muito, fui procurando saber mais sobre a adoção, relatos, né, de pessoas, experiências e tudo mais, e fui vendo, logo assim, a primeira oportunidade que tive para ir para um abrigo, eu fui, aí dei de cara com aquelas crianças todas maiores, né? O bebê que eu vi era bebê, era 1 ano e 4 meses, mas sabia que estava por meio fora. Também eu não queria um bebê nessa idade, né? Mas, e aí logo mergulhei nesse universo e assim, quando você começa a conhecer as crianças, criança é criança, né? Criança é criança, e aí os adolescentes também, aí eu comecei a contar com adolescentes nos amigos. E os adolescentes também são muito interessantes. Aí eu sou libriana, então eu sou completamente assim, aberta. Aí gente, não é que eu posso, acho que eu até posso ser mãe de adolescente. Eu comecei a pensar essas coisas, e realmente assim, foi através das reuniões, né, que são muito acolhedoras, mas também muito realistas, né, que me deram, abriram essa percepção, né, e que, graças a Deus, eu acolhi bem, sabe, foi assim, foi passo após passo, eu me respeitei bastante, mas eu consegui entender, né, que a gente, quando começa a pensar em adoção, você precisa se abrir, precisa ter coração, precisa abrir a mente, precisa se envolver realmente com tudo para isso, né, acontecer. E acontece, eu acho que todas as pessoas que eu vejo fazendo esse movimento, né, elas conseguem realmente se abrir, ficar otimistas diante desse processo, né, às vezes é doloroso, né, mas consegue também. Aí surgiu a buscativa, né, e o Quintal me apresentou essa buscativa que é maravilhosa para quem se abre, né. Então, e eu falei, poxa, eu tô dentro, né, tô dentro. Mas até quando a gente preencheu o perfil, preencheu a documentação, entrando na vara, ainda colocamos crianças até 4 anos, né? Até 3, porque a psicóloga da vara falou, mas vocês querem isso até... Eu falei para ela que criança ideal para mim era até 3. Mas a gente ia colocar no perfil até 4. Não, eu acho que você deveria colocar até 3, que eu sou criança ideal. Não é, porque lá é assim, vai de vai encaixa no 3. Aí se você quiser de 4 a 6. A 6, aí você tem que já entender. Aí colocamos 3, né? Só sei que nessa história eu só e eu só me envolvendo mais com a questão, né? Só sei que 1 mês depois que a gente entrado no processo, a gente já tinha mudado. Fomos lá no fórum e mudamos para a criança
7 anos. Até 6? É onde vai, é 6. Ah, tá. Aí, Senão você tem que ir até 10. e também mudamos várias coisas. A gente não tinha preferência de cor, sabe? Mas havia uma insegurança, sabe? E aí a gente tem que ser cauteloso, ter cautela e se respeitar. Quando não está seguro, faz só o que está seguro. E aí a gente não tinha colocado todas as cores, né? A gente não tinha colorido ainda. Aí um mês depois a gente fez isso, a gente foi lá, trocamos a idade e colorimos, né? Mas aí eu já estava super contente da Buscativa. E nesse primeiro mês, aí o que aconteceu? Ah, não, eu vou falar assim. A gente agora já está na era do WhatsApp, né? Internet, então a gente já fez uma buscativa pelo WhatsApp, né? Pela internet, e quando surgiu, né, a Maria Vitória, nosso primeiro contato com ela foi via Skype. E ela estava no Mato de Araxá, e assim, ela tinha 7 anos na época, sempre estava também acima do nosso nível. 7 anos e meio. E vocês viram que ela é bem alta, né? Não sei quem pode perceber. E a gente, quando viu o tamanho dela, tomou um susto, né? De novo, estamos. Então, mas era assim, a primeira contato, a gente já conquistado, né? E tinha um detalhe, né? Que ela gostava do amigo e não queria sair daqui. O detalhe da Maria diferente foi esse. E que a gente fez todo um trabalho para conquistá-la à distância, né? Nós fomos lá uma vez, a primeira vez, acho que foi em setembro do ano passado. Final de setembro. Final de setembro. Passamos um final de semana lá. A gente foi para passar 4 dias. Só ficamos, ela só aceitou ficar um dia com a gente, né? Comprou para amigo e Disse que não queria mais disse que viver. não queria. E aí a gente voltou frustrado, né? De achar assim, triste, né? Mas aí, pô, pensando como é que a gente ia resolver isso. E aí a gente pensou, pô, então vamos começar a escrever, voltar para o método antes da internet. Aí mandamos uma cartinha para ela. Aí mandamos uma cartinha para ela. Como nós ficamos lá sem ela querer ter contato com a gente ficou muito amigo das outras crianças também. Então a gente mandou cartinha falando dos amigos, falando do abrigo, das pessoas. Então isso aí ela se sentiu valorizada e ela começou a receber as cartinhas, esperar as cartinhas. E aí nisso ela aceitou voltar, né, ao Skype, né, para conversar com a gente. E aí no final do ano a gente pediu solicitou que ela passasse o Natal com a gente. A gente falou que nós queríamos lá passar o Isso, Natal. mas a gente passar lá o Natal eu não. Aí o pessoal da gente fez uma pressão nela. As crianças não saíram do Natal. Fica vazio. Vazio. Vão para caminhos afetivos ou outras famílias biológicas que estão, né, no processo de integração. Mas eu falava para ela que ela tinha para onde ir, que seria com a Gisele com o Zé. Se ela não fosse, a Gisele com o Zé, ela ficaria no abrigo. Aí a gente em dezembro. Não, isso foi no início de dezembro. Não no início de dezembro, não, já foi assim, na primeira semana, acabou de É que foi tudo muito rápido. Aí, como é que fala? Aí disseram pra ela isso, que a gente não queria, pediu muito para que não pressionasse. A gente queria que ela estivesse muito livre, assim, apesar de a gente achar que a gente achou melhor ela ficar com a gente, mas né, não tem como, né, pressionar uma criança. 7 anos, ela sabe o que é. Mas aí eles falaram isso pra ela, ou ela aceitava isso e não ia ficar lá, com o educador, só ela fez uma oportunidade dela. Ela aceitou na hora, né? E aí fomos buscar, morrendo de medo dela né, desistir, mas ela é uma criança muito forte.
falava pra gente que ela ia voltar. Dia 4 de janeiro. E ela gosta de calendário. Meu Deus do céu, né? O que a gente vai fazer? Eu não sei, a gente vai dar a volta nessa vida. Ela é muito esperta, gente, ela é muito esperta, gente do céu. Eu sei que assim, ela estava com uma resistência muito grande lá, ninguém acreditava mesmo que ela viria pra cá. E, no entanto, assim, eu não posso deixar de dizer que vocês podem se preparar para o que acontece, né? A adoção, né, tem vários tipos de encontros, né? Os encontros também. O nosso encontro, a gente está falando assim, mas foi muito difícil, né? Acho que foi muito tenso, muita emoção. A vida da Maria foi muito tensa e os primeiros dias foram muito difíceis. Então eu tive, ela, por exemplo, essa moça aqui me ajudou muito. E ela me disse, colocou as cartas na minha Gisele, é assim, sabe? O negócio não é fácil, então se prepara. Então, vocês vão ver que a gente enfatiza a pessoa, gente, que eu também, aí eu amei. Então, hoje a gente faz trabalho voluntário no quintal. Mas não faço parte do grupo reflexivo. Eu faço outras coisas que eu não levo no momento. No grupo reflexivo, a gente enfatiza muito, a gente tem que se preparar muito. Você vai. Tem que se preparar, todo mundo tem que se preparar para ser mais, né? Então, eu já estava me preparando quando a Maria surgiu. Eu sabendo da história da Maria. A Maria, como a Maria de Jesus, não tem uma história fácil. Eu tinha que estar muito preparada, começamos a devorar os livros, né? E devorar livro mesmo e conversar com quem já tinha experiência, né? E aí a gente falou, Gisele, realmente, ó, se prepara, né? Porque o negócio não é fácil, o começo é bem difícil, e não foi fácil mesmo, sabe? Mas a gente sabia o que queria, sabe? A gente já tinha escolhido ela, sabia o que queria, sabe? A gente sabia a história, eu quis saber a história dela, para saber se eu tinha condições de aumentar aquela história. E a história da Maria era muito forte, eu fiquei muito medo de não conseguir, mas conseguimos vencer esse medo e assim, e fomos firmes, né? Ela no começo resistiu muito. Algumas pessoas, né, já até ter desistido, a gente conseguiu dar foto nela. Tanto que, com uma semana, ela já falou assim, vou passar as férias, vou voltar só no dia 30 de janeiro. Na segunda semana, a gente estava na cozinha, ela estava relaxada, ela sempre tem essa relaxadinha. E aí a gente na cozinha, preparando alguma coisa para comer, de um lado, do outro, ela assim, ai, olha só, acho que não vamos voltar para casa nada, não. E agora? Ela vai me dizer, e agora? Como é que eu chamo vocês? Aí eu assim, não sei. Fica à vontade. Eu queria pressionar de jeito nenhum, não queria pressionar, sabe? Eu sei, fica à vontade. Eu sei, chama de mamãe e você de papai. Aí fica uma festa, a gente comemora, assim, tem uma festa, uma farra. E aí ela foi. Isso também aconteceu, eu pensei, quando ela conheceu a família do meu marido, a família dele, eu sou de Mato Grosso, ele é do Rio. Então a gente só tem contato aqui com a família dele. Foi muito bom para ela conhecer a família dele, ela adorou, ela ficou apaixonada pela família dele. Ela tinha dificuldade com a gente, mas com a família dele ela ficou apaixonada, né? Acho que isso deu uma segurança para ela. Então, depois disso que eu percebi que eu senti essa segurança, né? De, eu vou ficar. Aí meus pais vieram, logo que puderam, meus pais vieram também, meu pai, minha mãe e minha irmã vieram. E passaram uns dias, poucos dias, mas vieram. Então, isso deu, a gente percebeu que isso fez diferença para ela, né? E nós éramos duas desconhecidas, né? Então, isso foi dando segurança para ela. E ela distante da casa dela. Ela morava num abrigo muito bom, ela tinha, os educadores pareciam ser gente, pessoas legais, tinha muitas atividades, sabe? E a Maria era feliz no abrigo, aparentemente.
praticamente ela é uma criança diferente de muitas, ela é uma criança que faz, feliz, gostava de estar lá. Então, foi uma batalha pra gente isso, né? E a Maria tinha muita rejeição pela figura materna. Foi uma luta muito grande. A gente estava 5 meses, eu acho que agora posso dizer assim, que a gente está realmente, praticamente vencendo, né? É um processo longo, a gente acha, mas é um processo longo, né? Ela faz terapia, todos nós estamos fazendo terapia, é um processo longo, mas assim, hoje em dia, porque era, a Maria me aceita, me abraça, mas não foi. Eu tive que estar muito preparada, porque eu passei por muita rejeição. Eu estou falando disso para vocês se prepararem, não existir, entendeu? A Maria foi devolvida muitas vezes. Isso era uma coisa que dava muito medo na gente. De quem é essa criança? 7 anos, quantos anos? A gente vai dar conta, sabe? Eu nunca imaginei que eu ia cair na minha, entrar na minha, assim, na minha vida, cair na minha mão, assim, tá, essa criança, essa menina, essa menina apareceu com isso, eu sei quantas evoluções, eu nunca imaginei que isso ia acontecer na minha vida, eu ia ter que lidar com isso. E aí, tá, quando a gente foi conhecer a Maria, a gente vai achando ela uma menina, mas não. Aí eu assim, só me fala como é que ela é carinhosa, faz isso, aquilo, tá? Mas é normal, a gente acha normal, a gente acha que o despreparo acho que o despreparo de muitas vezes. Eu sofri um acidente de carro e fui tetraplégico, sem movimento nenhum, atrás, mais de 10 anos. E quando os médicos falavam que eu jamais sairia de uma cama. A gente percebe aqui nessa sala, a gente tem ar-condicionado, a gente tem cadeira, a gente tem piso, a gente enxerga essas coisas bem. Mas tem algumas coisas que acontecem na vida que são invisíveis. Como o ar, por exemplo, é invisível. Com algumas coisas que acontecem com a gente também é invisível para explicar porque eu estou andando, porque eu estou dirigindo, porque eu virei pai. E vocês também, que estão no processo de adoção, vão entender que filhos, para vocês, é uma questão de tempo também. Vocês não estão enxergando, mas é verdade. Não é questão só de acreditar, não. Vai acontecer mesmo você não acreditando. Isso é importante frisar. Então, o que acontece? No nosso processo de adoção, primeiro eu fui adotado para minha esposa, porque ela me conheceu depois do acidente. Ela adotou uma pessoa com deficiência, ela me adotou como marido dela. E a gente tem muitas histórias aqui, eu percebo, que as pessoas têm um sonho, não sei por que razão, muitas histórias se repetem. Eu sempre pensei em ter um filho adotivo, impressionante, nós também tivemos essa mesma situação. E depois do mesmo processo de tratamento, a gente resolveu procurar o Hospital de Ana, porque a gente queria se fortalecer. A gente não sabia nada, a gente vai encarar os desafios dos preconceitos que existem. Preconceito contra a cor, preconceito como casal não afetivo, preconceito contra a gordo, contra a má, contra a bonita, contra a feia. É tudo que é tipo de preconceito que existe na sociedade. Então, para a gente poder encarar um caminho, percorrer um caminho, a gente tem que estar fortalecido das coisas que a gente pretende buscar. Então, a gente encontrou um mentor. O mentor é o Hospital de Ana para poder nos dar essa orientação, para nos dar essa força.
Eu me lembro também do grupo reflexivo, e eu fiz uma pergunta idiota, e como todo mundo não sabe nada, às vezes ele faz pergunta idiota, eu também já fui idiota, eu espero que não seja. Mas não sou ainda, porque eu apoio muito os meus filhos. Mas é algumas coisas tipo assim, né? Ah, eu estou preocupado com o preconceito que ele vai sofrer durante a vida, por ser adotado. Eu me pergunto assim, não, peraí, mas se eu estou convicto daquilo que eu acredito, as pessoas vão ser contaminadas por aquilo, e essas pessoas que vão mudar. Foi assim na minha família. No caso da minha família, tem pessoas que tinham preconceito, hoje sou apaixonado por eles. Porque nós dois resolvemos nos fortalecer com apoio total para poder encarar o mundo com total tranquilidade sobre o que nós estávamos decidindo a fazer, que era o adotar filho. Só que uma coisa a gente tinha certeza absoluta, a gente estava velho, nós somos flexíveis, nós somos pessoas inteligentes ao ponto de estar flexíveis, nós não somos volumes. Nós temos medo também. O medo é normal, mas a coragem é você encarar o medo. Nós tivemos coragem de encarar o medo, por diversas vezes, mas como eu falei, fortalecidos com a informação, fortalecidos com o tal, e a gente percorreu um caminho de seguro, mas a gente tinha uma certeza que a gente tinha. A única certeza que a gente tinha, a gente só queria ter um filho, até 3 anos. Começa com isso. Mas aí, então, quer dizer, você fortalece o hospital, tudo certo, Emanuel, como é que vai ser pai, com a deficiência física agora, do outro corpo, como é que eu vou jogar bola com meu filho, como é que eu vou agarrar ele no colo, como é que vai ser essa relação, né? O pai gosta de jogar bola com o Maracanã, o pai, né, tem um biotipo do pai, né, tem que se adaptar a essa nova realidade do pai, o que é ser pai, na verdade? O pai é jogar bola, xingar, o que é o papel do pai? Dar afeto, dar carinho, participar, ouvir, ser amigo, isso eu posso fazer. Então isso aí eu fui amadurecendo durante o processo, foi reflexivo, durante as leituras, durante as pesquisas que a gente fazia. E aí eu achava que, por eu ter essa deficiência, era mais fácil lidar com uma criança mais velha do que com uma criança pequena, que tem que pegar no colo, carregar, fraldinha, mochila, essas coisas todas que os pais fazem para as mães, eu não ia poder fazer. Então uma criança mais velha talvez não fosse melhor. Uma ideia, quem sabe? Aí começamos a estudar sobre educação. Havia um preconceito de criança mais velha, com os filhos doentes, vou pegar minha muleta, sair correndo, vai ficar na sua vida, não sabia de nada disso, eu comecei a estudar e comecei a tudo bem assim. Nós nos abrimos, ficamos abertos a essa possibilidade. Foi quando Dona Agnes aqui, você vai falar da buscativa? Então, a gente ficou durante um tempo, né, só aguardando as coisas acontecerem. Até que chegou uma hora que eu falei, não, estou cansada de ficar parada, eu vou agir, eu não sou uma pessoa passiva, eu sou ativa, eu vou ser ativa nisso também. E aí eu sempre recebia os e-mails do quintal, e numa dessas eu recebi um e-mail que falava assim, menino 6 anos, pardo inteligente. Nunca mais saiu da minha cabeça, já tem mais de 2 anos. E eu falei assim, vou ligar, né, vou ver qual é desse menino. E tinha um outro menino também que foi adotado por um casal de Niterói, que é o Arthur. E aí eu liguei para saber da história dos meninos e eu falei, eu aplique aqui, esse menino aqui, eu fiquei apaixonada pela história dele e tal. E a pessoa lá da vara falou que ele tinha muita necessidade de ter uma mãe, eu falei, mas fechou, eu quero ser mãe, ele quer uma mãe, então fechou, né? Aí quando acabou a história toda, ela falou assim pra mim, olha, mas tem um fato novo, né, que aconteceu agora há pouco tempo. E eu falei, mas que fato é esse? Eu achei logo que era uma doença grave, né? Foi o que passou logo na minha cabeça. Eu falei assim, não. O Patrick chegou agora aqui no abril com uma criança de mais ou menos 1 ano e a gente descobriu que essa criança é irmã do Patrick. 2. Sem a Silvana, hein? Aí eu falei, tá, e aí? Não, então, quem adotar o Patrick vai ter que adotar o irmão. Eu falei assim, não, mas eu não quero 2, eu não quero 2 filhos. Apesar do meu sonho inicial é um bebê. Então, assim, quando eu entrei no cadastro, eu queria um bebê de até 2 anos. 2 anos. E aí eu falei, tá, mas tá bom. Aí fui pra casa.
chegou. Agnes, oi, é a Érica da Vara da Infância. Chegou a sua vez no cadastro. Eu tenho um bebezinho lindo de 6 meses para você. Como assim, Érica? É um bebê de 6 meses. Filho de um adolescente, que não vai poder ficar com a criança. Você não quer ir lá? Você vai lá do lado da criança. Vai pro lado desse lado da minha casa. Ah, tá bom, vou, né? Mas, gente, eu não dormi aquela noite. Porque eu não parava de pensar no Patrick. Eu falei, como assim eu vou deixar de pensar no Patrick por causa de um bebê, né? Meu sonho é bebê, vamos lá, pagar o meu sonho. E eu cheguei lá no abrigo, fiquei assim, caramba, eu fui sozinha, então foi muito, eu achei que ia aguentar. Eu cheguei lá, eu estava ansiosa, sabe? Muito ansiosa, e ela pegou, me trouxe um bebê lindo, lindo, moreno, assim, aquela cor de Patrick que eu amo, aquela cor. Eu botei o bebê no meu colo. Eu não quis beber. Por que eu não quis beber? Porque eu não senti que aquele bebê era meu filho. E aí eu chorava. A psicóloga não entendeu nada, né? Por que você está chorando assim? Eu falei, esse não é meu filho. Ela, como assim? Você não quer ele? Eu falei, não é que eu não queira ele. Meu filho está em Natal. E ele se chama Patrícia. E é pra lá que eu vou. Detalhe, né? Eu não fui lá do lado de casa. Eu fui para Natal. E aí eu cheguei e falei pra ele, ó, acabou, eu quero ver a Patrick, meu negócio é Patrick e Bernardo, eu quero eles e pronto, acabou. Ele, como assim? Você é louca? Como é que a gente vai ter dois filhos? Mas uma coisa interessante, eu pensava antigamente, eu vi muito depoimento, as pessoas falavam assim, as mães, né, principalmente as mulheres, aí quando eu vi aquela criança, eu só fiquei pensando nela, e ela assim, você é muito mulher, o Patrick, quando ela me mostrou a foto, eu guardava de madrugada assim, não imaginava esse bebê, pá. É a mesma coisa, eu estou ligado no garoto também. Então é incrível como realmente essas coisas, né? Elas vão se encaixando, aqui na história nasceu para lá, vai entrar na outra. É verdade, a coisa acontece dessa forma. E a gente foi para Natal. Só que nós nos preparamos antes para fazer o quê? Vamos para lá, para chegar lá, já fiz contato com o Skype também antes. E preparou tudo para chegar lá, pudesse ficar uma semana para ter a convivência, já está aí com o papel de lá e trazer logo ele. Os dois. Mas chegou na última hora lá, deu um problema com o irmão, que era genitores diferentes. Ele estava instituindo, porque a família ainda não conseguiu trazer. Aí essa aqui ficou, a gente não tinha atividade nenhuma, não tinha contato nenhum com ele, mas essa aqui ficou sofrendo quando veio. Deixei meu filho lá. Eu, racionalmente, pensei o seguinte: se essa criança for ficar com a avó lá, a pessoa que estava registrando, for o melhor para a criança, que seja. Eu entendo que seja melhor para ter para mim. Aí nós fomos descobrir depois que essa vovó não era a vovó do chapéuzinho vermelho e boazinha. Era o lobo mal disfarçado, porque era uma senhora que já tinha largado os filhos, virado do crime. Porque a senhora que não era do bem. E aí nessa hora entra de novo aquela luta. Então a gente vai lutar por ele. Foi quando a gente começou a fazer carta e botar no Natal, fomos de novo lá de novo. Então na vara da infância, empurra a porta, né? A dificuldade, então embora, a gente vai lá. E a gente começou a usar o quintal também. Por que eu falo usar o quintal? Porque a instituição que eles estavam lá, a UBS, que é uma instituição dos filhos, nós chegamos cheio de camisa de adoção, vocês estão aí? Não é a camisa de adoção? Vocês estão querendo perguntar? A camisa de adoção, ela foi uma reunião com o coordenador do abrigo. E nós falamos do quintal. Nós estamos aqui no quintal. Cada um que está aqui pode falar isso, nós somos do quintal. O quintal é respeitado no Brasil inteiro, até fora do Brasil. Então nós chegamos lá com autoridade, porque a gente sabe que nesse meio, você encontra pessoas na vara da infância que são super gentis e competentes, mas tem outras que não são tão vocacionadas assim. E algumas horas nós temos que impor, não com arrogância, não com mal educação, nada disso. Mas a gente tem que impor uma questão de direitos que a gente tem. Então a gente tem que saber reivindicar essas coisas. Foi mais ou menos o que nós fizemos. O Coral brigou muito para essa criança poder chegar aqui. E eu tinha uma preocupação muito grande, porque a criança era pequena, ágil, bagunceira. E eu pensei, meu Deus, já como vai ser isso? Mas totalmente errado. E é muito pior. Mas é uma felicidade incrível, esse amor. Um dia eu estava numa festa, o garotinho pequenininho pegou o microfone lá comigo, o pessoal estava
quanto amor. Isso é uma coisa que a gente não consegue explicar, porque a gente consegue amar tanto quanto pensa na outra proteção dela, não é biológica. A gente se ama tanto, a gente começa a compreender os laços afetivos vão se formando pela convivência, de carinho pelo amor. Então hoje a gente pode dizer o seguinte: nosso parto não é só quando nasce, vai ser correto a vida. Os enfrentamentos às dificuldades, a gente passa também hoje. Desafios, você não é meu pai, olha, eu sou sua mãe, eu sou sua mãe. A gente ouve isso até hoje. Mas vocês fazem para brincar com a gente também. Eu falo, então quer dizer, essas coisas a gente vai convivendo e aprendendo, e sabendo que ao longo da vida, ao longo do crescimento, da criação, a gente tem que estar preparado emocionalmente. E eu comecei a chegar a seguinte conclusão. Muitas vezes o erro dessas crianças, que a gente julga, na verdade não são eles. Eu já percebi algumas situações que são contrárias dele. Se está errado em algumas situações, eu começo a perceber que é o seguinte: eu tenho que me melhorar. Eu tenho que buscar ser um pai melhor. Para poder lidar, porque ele é uma criança. Ele não tem a preparação que eu tenho. Então ele tem uma mochilinha dele e de Natal uma vida coisas estranhas. Ele não faz parte do grupo de apoiação, ele não lê livro, ele não faz nada disso. Então quando ele tem uma reação, que não seja uma reação que a gente gosta, a gente tem que compreender. Somos os pais, nós que temos que ajudar essa criança a ela se entender, a ela se compreender. Então é esse tipo de esforço. Por isso eu fiz tanta questão de ver hoje, os exemplares, nós temos tanta questão de ver hoje, que eu falei assim, é nesse ambiente que nossos filhos têm que estar, é nesse ambiente que nós temos que estar para fortalecer não só a nossa família, como uma troca de família. É como se eu tivesse uma vela aí na mão, falando vocês com uma vela acesa, e eu pegasse uma vela apagada e fosse acender minha vela com vocês, a gente vai dominar muito mais o espaço e ninguém vai perder nada, a gente só vai ganhar mais luz. Então acho que essa a proposta de estar junto, de estar mais próximo, as pessoas que têm a mesma afinidade, que têm a mesma história. Né? Então, para finalizar. Eu queria também agradecer a Cristina e a Letícia, que são a minha cunhada. Levantem rapidinho vocês, por favor. Que são a irmã e sobrinha do meu marido, e elas vieram aqui para prestigiar a gente e dizer que a nossa família acolheu os nossos filhos assim como nós acolhemos, de amor, de carinho, que realmente a adoção não transformou só a nossa vida, transformou a vida da Letícia, da Cristina e de todos nós. Que vai transformar a de vocês também, com certeza. Olha, é só esperar que vai acontecer. E as pessoas falam que criança, financeiro, criança traz prosperidade. As crianças chegaram na idade e não vão mudar nada. Só diminuir. Aí eu falei assim, meu Deus, eu vou falar com as pessoas são preocupadas com o financeiro. Aí depois eu descobri assim, poxa, está faltando trabalhar um pouco mais. Eu comecei a trabalhar um pouco mais, depois começou a mudar. Eu disse, as coisas estão aí. Trabalha um pouco mais, se esforça um pouco mais, e com certeza não vai faltar nada. Essa parte financeira vai ser bom. Quero agradecer a vocês todos. Muito obrigada por tanto carinho nesse dia chuvoso. É muito amor pela família adotiva. Acho que muito agradecimento, né? Pela realização do nosso projeto de vida, de ser pai, de ser mãe, através da adoção. É porque todos eles aqui, eu tenho certeza que vocês também, acreditam numa adoção legal, segura e para sempre. Que o destino dessas crianças está na nossa mão. Basta só a gente realizar o nosso projeto de vida, pensar no nosso destino e dar o destino a essas